Olá, povo santo, povo amado de Deus. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje nós vamos estar falando sobre ser forte, ser corajoso, para não ter que desanimar da vida, para não deixar as enfermidades vir sobre as nossas vidas, principalmente as depressões, opressões, ansiedade. Então nós vamos sim falar sobre essa parte tão importante nas nossas vidas, tanto quanto física quanto espiritual. Não é isso, pastor? É verdade, pastor. Prazer estar mais uma vez aqui no programa Palavra Viva em Sua Casa. Tenho certeza que será uma bênção este programa, esse bate-papo. E fique ligado, porque Deus tem muita coisa para você neste programa. Exatamente. E então a gente, para meditar na passagem bíblica, que está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então está aqui, pastor, telespectador, uma palavra tão forte, tão incentivadora para que a gente não desista, não desistir da vida. Às vezes as pessoas sofrem passando por uma dificuldade da vida que é normal, todos passam. É por isso que nós precisamos ser fortes. A palavra aqui está nos incentivando, principalmente nesses momentos difíceis da vida. Seja forte. O Senhor está dizendo, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Então, você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode retroceder, você precisa estar sempre avançando para que você possa alcançar as coisas que você tanto almeja, os seus sonhos, e para isso nós precisamos chegar forte, determinado, corajoso, e eu tenho certeza, pastor Diego, que ninguém desanimado consegue vencer, não é isso? É verdade. Uma coisa que nós temos que ter em nossas vidas é a determinação. Quando nós somos determinados, nós não abaixamos a cabeça, nós não desanimamos, nós não retrocedemos. Já uma certa vez ouvi uma frase que o derrotado é aquele que abre mão no meio do percurso, no meio do caminho. O vencedor é aquele que não desiste. Exato. É aquele que não abre mão, é aquele que entende que lá no final ele tem uma recompensa e que essa recompensa é o gás suficiente que ele tem no meio do caminho, no meio da trajetória. Então nós temos que ter esse entendimento, E da mesma forma que o Senhor ele fala com Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Josué, ali ele teve um conforto no meio de uma surpresa, Porque nesse exato momento Josué ele é escolhido pelo Senhor para liderar o povo, a voltar a herdar a terra que o povo dele tinha de direito. Então Josué ali, quando ele entende que ele se torna líder daquele povo, vem essa palavra do Senhor confortando o coração dele, não deixando ele ficar preocupado, não deixando ele desanimar, não deixando ele ficar com um peso sobrecarregado, E então nós precisamos de ter este entendimento. A palavra do Senhor já diz que o Senhor ele não coloca nada que nós não conseguimos suportar. Verdade.
nós passamos por problemas, por dificuldades, talvez um passa por mais dificuldade que o outro, mas a Bíblia diz, e nós cremos na Bíblia, que o Senhor ele não coloca carga que uma pessoa não consiga suportar. Então, se você está passando por essa dificuldade, é porque o Senhor entende que você consegue passar por ela, sabe? E nós precisamos nos apegar na fala que o Senhor ele disse para Josué, e é o que ele fala para mim e para você neste programa, né? Dizendo, olha, seja forte e corajoso, não desanime, porque eu, o Senhor, estou com você em todo o tempo. Onde você pisar, eu estarei com você. Sabe, é um conforto, pastor, é um oxigênio que é liberado dos céus para as nossas vidas, para que nós possamos suportar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos não abrir mão, não ser uma pessoa derrotada, né, que abre mão no meio do caminho. Né? Então, que nós possamos ter este entendimento. Eu esqueci até de falar no meio dessa frase, porque é o seguinte, a frase é: o perdedor é aquele que abre mão no meio do caminho, o covarde é aquele que não tenta fazer absolutamente nada, que fica de braço cruzado, mas o vencedor é aquele que não desiste, é aquele que vai até o final. Até o final ele está ali lutando para conseguir a sua vitória. Que assim possamos ser também. É verdade. E, inclusive, como você disse, esse momento que Josué estava ali passando, né, Deus tinha falando com ele, falou assim, olha, o meu servo Moisés é morto. Ou seja, quem era o líder de Josué era Moisés. E Moisés, então, morre. Josué, ele pode ter, né, sentido assim, desamparado, sem ninguém, né? Então Deus pega e fala com ele, Senhor Josué, seja forte, ou seja, pastor e telespectador, seja forte, Deus está falando assim, olha, seja ou se torna forte, né? Se você não está forte, porque talvez a pessoa pode falar assim, não, mas eu não estou forte, eu não sou forte. Então a palavra é para você se tornar forte. Exatamente. Né? É para você se animar, é para você abastecer, é para você determinar no seu coração, na sua mente e corajoso, ou seja, para você não ter medo. Não precisa ter medo de nada, não. Qual que é a garantia que eu não preciso ter medo? O Senhor falando para ele. Eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde você andar. Ou seja, se torna forte se você não estiver forte, corajoso, não desanima, não deixa a ventania te assustar, não deixa as coisas ruins da vida te assombrar, né? Mas confia em Deus. Não desista. Né? Como você bem disse aí, que o perdedor ele desiste no meio do caminho, o covarde nem tenta. É verdade. Né? Mas o vencedor, se ele cair, ele levanta e torna, né, a esforçar e ir, mas no final ele vence. É verdade. Então, é exatamente isto que nós estamos querendo ministrar nesse programa. Né, para você que está nos assistindo, eu sei que pode ter alguém que está assistindo esse programa que está passando por uma luta e às vezes está pensando assim, olha, eu não tenho mais força para lutar, eu não tenho mais coragem para nem levantar. Então a palavra é exatamente para você. Se torna forte, não precisa ter medo, não desista, né? Não se dobre para os problemas, para as dificuldades. Nós só nos dobramos, né, dobramos nossos joelhos diante do Senhor, que pode todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o nosso Deus. Então, é por Ele, para Ele, que nós temos que
ir e buscar essa energia, essa força, essa coragem para a gente continuar lutando. Porque realmente, né, pastor, às vezes o problema vem tão grande que a gente desanima, né? E sem contar, às vezes tem um problema e logo em seguida vem um outro segundo problema, como diz o ditado, acavalando um em cima do outro. E você chega a pensar, não, agora eu não suporto mais, agora eu não aguento mais. Não, você aguenta, você não está sozinho. Deus, o Senhor, o seu Deus, Ele é com você aonde você for. E você precisa experimentar essa experiência de viver na dependência de Deus. E o senhor dizendo sobre isso, pastor, nós podemos ver que Josué, ele tem uma experiência, ele vem tendo uma experiência com o Senhor desde quando Moisés ele começa, né, com a missão de resgatar o povo hebreu, né, do Egito e voltando para a terra prometida, né, herdando a terra que o Senhor já os havia prometido. E nós podemos ver que durante o caminho, o percurso ali, Josué ele teve inúmeras experiências com o Senhor. E nessas experiências, pode ter certeza que além de ser marcante, né, aí você entende as experiências que Josué teve no meio do caminho, né, no deserto ali, com essa fala do Senhor para Josué, de fato, nesse momento em que ele já é líder, ali é uma tranquilidade enorme no coração de Josué. Porque Josué, ele sabe quem estava falando com ele. Sabe que ele poderia, de fato, sim, confiar em Deus. Diferentemente de muitas pessoas hoje em dia, que muitas pessoas agem pela sua própria força, agem pelo seu próprio conhecimento e pensa que vai conseguir de uma forma sozinho, né? Que vai conseguir, que vai avançar, E nós temos que ter o entendimento que em todas as coisas, repito, nós precisamos ser completamente dependentes de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, ele tem que estar no controle de todas as coisas nas nossas vidas. E nós temos que também entender, da mesma forma que Josué ele confia plenamente no Senhor, nós temos que confiar também. Verdade. Nós, por qualquer motivo, né, motivo pequeno, motivo grande, nós temos aberto mão das coisas de Deus para tentar, de uma forma sozinho, achar que vamos conseguir. E na verdade não é dessa forma. Quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas talvez vão até a igreja chorando, lamentando, né, pelas escolhas erradas que elas fizeram e hoje vem pagando, né, pelas escolhas erradas, vem colhendo os frutos das escolhas erradas. Então que nós possamos, né, de fato confiar no Senhor. Sabemos que na vida ela nem sempre é só vitória, nós temos problemas, dificuldades, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas e precisamos, não só no falar, mas no viver, confiar plenamente em Deus. Exatamente, pastor. E é interessante, nesse mesmo texto que nós lemos, de Josué 1, e nós lemos o versículo de número 9, mas o versículo de número 5, o Senhor já tinha deixado bem claro para o Josué, né? Ele disse assim, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então está aí, né? Tudo que uma pessoa precisa de entender, de saber e poder viver dessa promessa do Senhor. Eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés,
eu serei com você, Josué. E hoje, né, ele está dizendo para você, João, para você, Pedro, para você, Alberto, né, Estevão, Gustavo, para você. Deus te falando, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então, sinta isso lá na sua alma, para você confiar em Deus. E Deus, ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Deus não lança palavra ao vento. Deus, o que ele te falar, ele vai fazer, né? Então, por isso nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, para a gente poder conversar com o Senhor, para a gente ter a sensibilidade de ouvir o Senhor. E isso é capaz, isso é possível. Você ter essa sensibilidade, ter essa intimidade de ouvir Deus. E se Deus falou com você, meu amado, você pode ter certeza, né, que aquilo se tornará uma realidade. Então, é isso, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa viver, né, para Deus. Exato. Você precisa andar com Deus, você precisa aprender de toda a palavra. Uma certa feita, um pastor disse que a palavra de Deus, eu preciso ler, entender, crer e obedecer. Ler, entender, crer e obedecer. Não adianta nada eu ler a palavra e se eu não entender a palavra. Não adianta nada se eu ler, entender e não crer na palavra. Eu preciso crer que aquilo é verdade. Não adianta nada se eu ler, entender, crer, mas não obedecer. Então, é isso que nós necessitamos, porque nós, passando por essas etapas, né, de lendo, entendendo, crendo e obedecendo, nós vamos receber as bênçãos que Deus tem para nós. Exatamente. Né? Deus, como ele disse aqui, olha, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu serei com você como eu fui com Moisés. Então, nós precisamos tomar posse, sabe? Das bênçãos de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse da herança que Deus tem para nós. Deus é maravilhoso. Deus, como eu disse e repito, ele não lança sua palavra ao vento. O que ele fala, você pode crer, você pode esperar que a sua bênção vai chegar. Ou, às vezes, nem é bênção quando Deus pode falar, né? Porque Deus pode falar assim, olha, você muda de vida, porque senão você vai sofrer, né? Algo grande. E se a pessoa não muda, ela vai sofrer. Pode ter certeza que ela vai sofrer. Então, Deus... E Ele quer o de melhor para mim e o de melhor para você. Deus não é um Deus maldoso, né, que quer bater em você, né, fazer você sofrer, fazer você chorar. Não, Deus quer ver você sorrindo. Tem até um hino assim, né? Deus quer te ver sorrindo. Não é isso, pastor? É verdade. O que o Senhor ele tem para nós são bênçãos e os planos de Deus para as nossas vidas, eles são muito maiores do que nós imaginamos, né? Do que pensamos ou imaginamos. Então que nós possamos confiar, de fato confiar em Deus. De fato entender que Ele é soberano e que Ele tem maravilhas para que nós possamos viver. E o ser humano, ele só vive, pastor, se ele optar em obedecer.
ele vive, conforme o Senhor mesmo disse, né? Os 4 pilares para que nós possamos ter uma vida abençoada, em relação à palavra de Deus, ler, entender, crer e obedecer, ele tem que decidir, né? Se ele não tiver uma decisão no seu coração, nem ler, ele vai ler. Como que ele vai entender algo que ele não lê? Como que ele vai crer em algo que ele não leu? Então, assim, nós precisamos de que as pessoas elas possam ter, de fato, mais contato com a palavra de Deus. Eu vejo hoje muitas pessoas não tendo contato mais com a palavra de Deus. E às vezes não tendo contato nenhum, né? Contato nenhum com a palavra de Deus, não tem conhecimento nenhum. Né? Muitas pessoas, eu já disse isso aqui várias vezes e vou repetir, muitas pessoas deixam de viver as promessas de Deus simplesmente por não conhecer, por não entender a promessa de Deus. Então, você que está nos assistindo, né, é algo para que você possa pensar como que está a sua vida espiritual, como que você tem buscado a Deus. Talvez nós queremos mudanças nas nossas vidas, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Mas nós queremos algo novo, nós queremos algo vindo do trono de Deus, nós queremos, né, ver a mão de Deus nos abençoando, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Como que vai acontecer? Né? Como que vai acontecer? Então, assim, são decisões que eu e você precisamos tomar. Decisões de querer obedecer a Deus, decisões de querer ter um contato com a palavra de Deus, decisões de querer, de fato, estar no centro da vontade de Deus, honrando a Deus, obedecendo a Deus, crendo na palavra do Senhor. E fica aqui esse alerta, né, para que nós possamos tomar uma atitude, ter postura, né, e de ter essa decisão formada de fato nas nossas vidas. Né? Não ir pelo que o outro pensa, pelo que a pessoa que está do meu lado está fazendo, eu vou fazer também. Né? Então, que você possa ter esse entendimento da palavra de Deus. Busque plenamente a palavra do Senhor para que você tenha uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. E interessante, pastor, porque, como você disse, se a pessoa não conhece, como é que ela vai entender, como é que ela vai crer, né? E muito menos como que ela vai obedecer. É verdade. Mas a gente vê por aí muitas pessoas, às vezes, até falando, né, que é obediente, mas se não conhece a palavra de Deus, como é que vai ser obediente? Né? Se foi bem educado, né, pelos pais, até que deixa de fazer muitas coisas erradas, eu sei. Mas em relação à palavra, se for um ignorante da palavra, ou seja, o ignorante é aquele que não conhece, não tem conhecimento, né? Ele não vai viver, ele não vai obedecer por ele não conhecer, por ele não saber. E coisa triste é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Né? Ele sofre muito, mas ele ignora aprender da palavra de Deus. Né? E eu lembro da passagem bíblica quando a Bíblia diz que o eunuco estava na sua carruagem, né, lendo a palavra de Deus, e Filipe olhou para ele dentro da carruagem, Filipe do lado ali correndo, perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como que eu vou entender se eu não tenho quem me ensine? E então Filipe entrou ali naquela carruagem e ensinou para ele, falou para ele, né, as coisas, e passa pela uma parte ali do batismo, e o eunuco entendeu tanto que ele falou assim: então por que eu não seja batizado? Eu estou aqui, a água está ali. Então Filipe desceu com ele e batizou,
né? Ou seja, ele já teve o conhecimento, né, da palavra de Deus, a base, que é exatamente isso. Olha, você precisa aprimorar, você precisa crer, você precisa de estar lendo a palavra de Deus. Ele falou assim, é tudo que eu quero, né? É tudo que eu quero fazer, é exatamente isso. Então eu posso ser batizado. E ali, então, ele foi batizado. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem, né? E ignora isso. Acha isso que é até bobagem, acha que é fanatismo. E não é. Você conhecer a palavra de Deus, ser fanatismo. Né? Se tem uma coisa que melhora a sua vida, é você ser conhecedor da palavra de Deus. Isso é fanatismo? Não, não é de jeito nenhum. E é verdade. Que nós possamos amar de verdade, né, pastor? Amar Amar de verdade o nosso Deus, amar de verdade a sua palavra. Porque quando nós amamos de fato Deus, nada fica pesado. O fardo ele se torna leve, fazemos com dedicação, com amor, com honra. Mas que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para que possamos entender que diante de lutas, diante de problemas, o Senhor vem com a palavra neste programa para mim, para você. Não tenha medo, né? Não desespere, não faça nada na emoção, né? Entenda que eu estou com você, é o que o Senhor está dizendo, né? Eu estou com você, onde você for, ali eu estarei. Então que nós possamos confiar, que possamos descansar no Senhor, para que possamos de fato viver as promessas que Ele tem para nós. Da mesma forma que Josué, ele depois dessas palavras, né, ele obedeceu ao Senhor em todas as oportunidades que ele teve, ele honrou a Deus e ele conseguiu desfrutar, né, da promessa de Deus para ele, para a vida dele. E que nós possamos também obedecer a Deus em todas as oportunidades das nossas vidas, honrar ao Senhor e desfrutar da promessa de Deus. É o que o Senhor tem para mim e para você. Então toma posse dessa palavra no nome de Jesus. E é exatamente isso que a palavra disse para nós hoje, né, pastor? Ser forte e corajoso. Exatamente. Seja forte. Não precisa ter medo. Eu sou com você, diz o Senhor. Eu estou com você. Então você não precisa ter medo de injustiça, você não precisa ter medo, né, dos covardes, você não precisa ter medo de nada, e você precisa fazer algo errado para você ser beneficiado lá na frente. Não faça isso, não entre por esse caminho. O Senhor é contigo. E se o Senhor é contigo, imagina se eu fizer alguma coisa errada. Você acha que Ele vai continuar sendo? Você acha que Ele vai continuando sendo parceiro? Não vai, né? Então, nós precisamos viver a vida que Deus tem para nós. E Jesus disse assim lá em João 10:10, na parte B. E eu trouxe vida e vida em abundância. Então o Senhor trouxe vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida cheia de Deus. É verdade. Né? E se nós estamos tendo uma vida cheia de Deus, nós não vamos fazer coisas, né, erradas, nós não vamos desanimar, nós não vamos deixar de crer, nós vamos continuar crendo, né, mesmo que passamos por derrotas, né, mas Deus vai dar a vitória lá na frente. É verdade. Amém? Amém. Chegamos ao final, pastor. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender esta palavra, tomar posse, crer e viver a promessa de Deus na sua vida sendo concretizada. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito bem. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã, povo santo de Deus, você que nos assiste, mantenha firme, seja forte, né?
né? Se você não tiver forte, esforça e seja corajoso. Amém? Vai dar certo. Já deu certo, né? Nas regiões celestiais, na vida espiritual. E ela vai chegar o momento, né, para você receber aquilo que já deu certo, receber a bênção de Deus na sua vida. Então, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir.